sabes porque é que o Fifth Harmony terminou, ou porque terminou One Direction. Mas e se eu te perguntasse por que raios terminou a Spice Girls? E se eu te dissesse que é porque duas delas acabaram juntas? Vem para essa fofoca e antes de mais sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dina Lucas e aqui eu falo sobre fofoca, filmes, séries, casos criminais, tudo aquilo que tu acreditas completa uma pessoa perfeita. Onde vocês lavam a vossa alma, não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais, que se você ficar por aqui você perde muita coisa. E sem mais delongas, pega essa pipoca, sopa com açúcar e vamos para a nossa fofoca de hoje. Infelizmente, a nossa história começa lá em 94, com dois homens, Chris e Bob Herbert, pai e filho, fizeram muito sucesso lá nos anos 90, e eles decidiram, ok, e se nós fizéssemos isso só com garotas? Então assim eles decidiram começar a fazer as audições por toda a Inglaterra. Foi muita gente. Mas em muito pouco tempo depois, o grupo estava formado. Uma foi escolhida pelo carisma, outra pela dança, outra pela voz. Era um grupo bem diverso, com talentos muito diversos também. Quando o pai e filho decidiram então que o grupo estava formado, eles pegaram as 5 raparigas e levaram elas todas para uma casa. Se vocês viram Pop Academy, era algo do gênero, era ensaio vocal, ensaios de dança, era treinos e ensaios de tudo e qualquer coisa, só com um pouco menos intenso do que é representado lá. E elas começaram a treinar muito e a melhorar bastante, elas começaram até a escrever as músicas. Só que como todo muito bom contrato, ou quer dizer a ausência dele, esse era o problema. Elas não tinham contrato. E muitos produtores disseram, sem contrato, vocês vão ter que se esforçar tipo triplamente. Mas ao mesmo tempo elas eram levadas para conhecer compositores, para produtores, empresários, elas eram para ser feitas apresentações ao público. Ou seja, as coisas estavam a rolar, menos os contratos. E o mais importante, uma amizade entre elas estava a ser criada. E o engraçado é que quando chegou a hora delas assinarem os contratos, elas se uniram e simplesmente disseram não. E demitiram literalmente pai e filho, o Chris e o Bob Herbert. Só que existia um pequeno ponto. Eles tinham os masters das músicas, das cassetes, todas que elas haviam gravado. Então, Victoria Beckham, no livro dela, ela conta basicamente que elas todas fingiram uma discussão na casa enquanto o Gary meio que se esgueirava para poder roubar os masters e escondia tipo nas calças. E isso é uma coisa bem engraçada. Com tudo isso, elas acabaram por sair da casa, elas fugiram e elas contrataram um novo manager, que era o Simon Fuller. E o primeiro single delas foi Wannabe. Apesar de que a produtora não estava muito confiante, mas elas deixaram claro uma coisa bem específica. Nós vamos fazer o que nós queremos, como nós queremos, quando nós quisermos. E, ainda bem, sinceramente. A música saiu como número 1 no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros países. E em 1996 nasce então a Space Mania. O mundo estava literalmente obcecado, era fãs por todo o mundo e elas eram o sucesso. E foi literalmente numa entrevista que cada uma delas ganhou um apelido. A Baby, a Sporty, a Ginger, a Scary e a Posh. Acho que é assim que se pronuncia. O álbum delas de estreia foi o mais vendido daquele ano e tinha de tudo. Tinha bonecas, tinha maquilhagem, tinha t-shirts, tinha um monte de coisas. E 9 meses depois, elas já lançam o segundo álbum e um filme. Só que, apesar de todo o sucesso delas, elas estavam exaustas. E isso era um pequeno problema. Os managers assinavam contratos que elas não queriam. A produtora queria que elas lançassem músicas que elas não queriam. Então era um corre, uma luta, um debate. Era muito confronto. E elas fizeram o que elas sabiam fazer de melhor. Demitiram os managers e contrataram outras. E elas viram que assim não estava a dar, então o maior grupo do planeta decidiu gerir a própria carreira. E é aí que realmente os problemas começaram.
A imprensa estava totalmente contra elas. Em uma premiação em Barcelona, que elas tinham que receber prémios, tá? Elas se recusaram a subir no palco até que os fotógrafos saíssem. E o público basicamente não sabia o que estava a acontecer, então começou a vaiar e teve essa situação. Mas ainda assim, em 98 elas decidiram então sair em turnê. E foi basicamente aí que os rumores começaram. Durante muitos e muitos anos surgiu a teoria de que a Mel B e a Gary elas tinham algo além da amizade. Muito depois, a Mel confirmou que sim, mas que naquela época ninguém falava sobre isso abertamente e oficialmente. Até que, em 98 mesmo, a Mel fica então noiva de um dos bailarinos lá da equipa. E a Gary simplesmente sai das Spice Girls no meio de uma turnê mundial, que é a turnê que elas decidiram então encarar sozinhas. E foi uma despedida muito estranha. A Emma contou que elas estavam todas no Japão privado. E quando elas estavam para descer do Japão, a Gary simplesmente disse: Bem, meninas, eu vou-me embora. E no dia seguinte ela simplesmente parou de aparecer e parou de falar com todas. Só que as Spice Girls, para elas tentarem remediar a situação, elas falam dizer, não, a Gary está doente, está tudo bem, ela vai mudar de ideia, ela vai voltar. Só que ela não mudou. E isso foi, eu vou dizer, algo como se fosse um tiro no próprio pé, porque simplesmente elas perderam a maior parte das coisas. Os fãs pediram reembolso, patrocinadores tiraram o pé fora, isso foi brutal para elas. E como vocês já podem imaginar, pouco tempo depois a Mel engravidou, pouco tempo depois a Vitória engravidou, e o grupo foi dando literalmente uma desacelerada gigante e foi indo ladeira abaixo. Há um tempinho depois, elas lançaram o álbum Forever, se não me engano, com uma sonoridade totalmente diferente, um pouco mais para R&B. E a Gary ainda veio publicamente dizer que isso não é a sonoridade delas e que isso não é pop. Como você já pode imaginar, o álbum não teve tanto sucesso. E aí começa o famoso hiato, né? De depois voltamos, mas aquilo foi indo ladeira abaixo. Em 2007, elas voltaram turnê, algum sucesso, músicas novas. Em 2019, a Mel B deu uma entrevista para o Piers Morgan e confirmou que foi muito respeitável. Ela e Gary tinham ficado juntos. Depois disso vieram mais entrevistas, mais tensão e mais silêncio. Em 2020 houve uma vitória. Em 2020 houve uma reunião, mas sem a vitória. Em 2024 falava-se de uma possível volta, de um possível torneio. Só que infelizmente a Mel e a Gary tornavam isso impossível. A relação delas era intensa demais. E a frase final foi clara: sem Gary, sem Spicy Girls. E até hoje elas não voltaram e as coisas estão bem assim. É aquilo, né? Um relacionamento dentro de um grupo de amigos realmente às vezes estraga totalmente as coisas. Poderia estragar literalmente tudo e isso é bem difícil. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessa história? Vocês acham que as Spice Girls teriam sobrevivido a tudo isso se não fosse o relacionamento da Gary e da Mel B? Ou vocês acham que relacionamentos dentro de um grupo de amizade realmente pode estragar as coisas ou elas é que não souberam gerir as coisas? Deixem-me aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e nos vemos num próximo vídeo numa próxima